Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu vou colocar hoje aqui no canal Explicando a Nova Aliança uma mensagem esclarecedora sobre a fé. É muito interessante essa mensagem porque a palavra fé está muito deturpada em nossa época. É interessante que a gente volte a entender de fato o que é a fé para a gente poder se proteger contra enganos, né? A fé ela foi criada para nos proteger dos enganos que existem no mundo. Só que infelizmente deturparam a mensagem e hoje a fé é utilizada para outra coisa. E nessa mensagem que eu vou colocar aqui, eu tenho certeza que isso vai ficar esclarecido. Lembrando, meus irmãos, que eu vou colocar, depois desse vídeo, eu vou colocar um áudio explicativo sobre algumas mudanças que eu estarei fazendo em breve. Já estou mexendo os pauzinhos aqui para melhorar o canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão assim amar essas novidades que eu vou trazer, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui para acompanhar, para estar perto da gente aí, acompanhando as mensagens. Comentem, gente, comentem nas mensagens, porque isso ajuda o YouTube a reconhecer o canal, ver que o pessoal tá participando e mostrar para outras pessoas. Não custa nada, dê um joinha pelo menos, ficou bom, ficou ruim, falem alguma coisa, né? Deixem o like. Tem mensagem que às vezes tem 4, 5 comentários, mensagem tem 300 visualizações, 400 visualizações, tem 5, 6 comentários. É uma coisa que não entra na minha cabeça, né? É uma coisa tão fácil de se comentar, sabendo que está ajudando para outras pessoas também chegarem na mensagem, né? Eu estou aqui fazendo a minha parte. Se você puder fazer a sua também, agradeço. E no próximo áudio eu vou trazer essas novidades para vocês que eu estou preparando, tá bom? Vamos lá, a mensagem sobre a fé é bem interessante. Essa mensagem, ela é curta, mas ela traz uma compreensão assim que eu acredito que muda uma chavinha na mente daquele que compreende essa mensagem. Um forte abraço a todos e até a próxima. Durante toda a minha vida, eu sempre fui levado a acreditar que fé significava pensamento positivo. As pessoas costumam dizer que se eu quiser ser alguém na vida, conseguir alguma coisa, eu preciso ter fé. Mas será que fé significa isso mesmo? De acordo com o livro de Efésios, Paulo ele cita a fé como sendo um escudo e não como um pensamento positivo. No livro de Efésios, no capítulo 6, mais precisamente no verso 16, diz que nós precisamos tomar a fé como um escudo, ou seja, precisamos ter a fé como nosso escudo, da qual todos os dardos inflamados, ou seja, mentiras, enganos, tudo seria desfeito. Você já parou para pensar que geralmente as pessoas que falam que fé é pensamento positivo, elas utilizam Hebreus 11, principalmente o verso 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E com esse verso é dito que se você crer, se você acreditar em algo que você tanto quer, você vai conseguir e pronto. Esse verso é o suficiente para que as pessoas não entendam de fato o que significa ter fé. Olhe ao seu redor e você vai ver que todo mundo, a grande maioria das pessoas, utilizam a fé como pensamento positivo e não de fato como é para ser utilizada, como Paulo fala em Efésios 6, que em conjunto com Hebreus 11 fica explícito que Paulo está falando em Hebreus 11 e também em Efésios 6. Vamos juntar as duas passagens para entendermos mais claramente. Em Efésios 6, no verso 16, Paulo fala para utilizarmos a fé como escudo, para que os dardos inflamados do maligno não nos acerte, porque o escudo tem essa função, a função de nos proteger. Se o escudo tem a função de nos proteger, é isso que Paulo está falando, que os antigos alcançaram testemunho ao fazerem. Olha, a fé que aqueles homens tiveram, que ele cita no decorrer de Hebreus 11, que foi Abraão, Moisés, Abel, essa fé que eles tiveram os protegeram contra os enganos que eles foram submetidos em sua época a acreditarem, a aderirem, mas que pelo fato de não abandonarem a fé, esses enganos não os fermentaram. E é esse o testemunho que eles alcançaram. Não se contaminaram com os enganos de suas épocas. Deu para clarear o seu entendimento que a palavra fé também nos esconde o reino do Pai, quando é dita que a fé é um pensamento positivo, que você tem que utilizar a fé para conseguir alguma coisa,
quando na verdade a fé ela é um escudo que te protege contra os enganos, os dardos inflamados do maligno, que são nada mais, nada menos do que mentiras, vinhos da Babilônia que embriagam, que fermentam o nosso entendimento. Quando pensamos que fé é pensamento positivo, ficamos abertos, ficamos desprotegidos, não estamos utilizando a fé de fato como ela foi feita para utilizarmos, como um escudo. E se não a utilizarmos como escudo, passamos a ficarmos abertos para sermos atingidos pelos enganos dos falsos profetas da besta. Ou seja, nos desarmaram, tiraram o escudo, colocaram que a fé não é um escudo, que a fé é um pensamento positivo. E com isso estamos desarmados, e por isso estamos sofrendo, por isso que há muito choro e ranger de dentes, muita gente sofrendo. Por quê? Porque estamos abertos para os dardos inflamados do maligno. Os homens que são utilizados em Hebreus 11 como homens de fé, se a gente buscar os primeiros deles lá no passado, como por exemplo Abel, que é utilizado como um homem de fé, se a gente parar para pensar qual era o livro que Abel lia, qual era o líder religioso que ele tinha, qual era o templo que ele frequentava, não, ele apenas se relacionava com o Pai em espírito e em verdade, que foi o que o verbo da vida, quando esteve encarnado, disse para a mulher samaritana: buscamos ao Pai em espírito e em verdade, como Abel buscava, como Abraão buscava. E era o fato de buscar o Pai assim que os mantinham protegidos. Esse era o escudo que os mantinham protegidos para não caírem nas armadilhas da Babilônia, nos enganos, nos vinhos da prostituta. E por que prostituta? Porque pegou a verdade do Pai e transformou essa verdade em mentira. Tanto é que a própria palavra fé, que tem o significado de escudo, na grande maioria das pessoas, na mente das pessoas, o significado é ao contrário, é pensamento positivo. E ficam abertos para o engano. E é aí que a prostituta lucra. É aí que os mercadores da fé fazem negócios, porque as pessoas estão fermentadas, estão sem escudo. Dizem que têm fé, mas diariamente estão abertos para os dardos inflamados do inimigo os acertarem e os matarem espiritualmente. É uma fé cega. É apenas uma palavra no meio de tantas que estão fermentadas. E o verdadeiro sentido dessa palavra foi deturpado pelo sistema para manter o povo em seus apriscos. O Messias curou muitas pessoas e sempre que ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. Se você conseguiu entender essa mensagem, não fica difícil de você entender que as pessoas que o Messias curava, ele dependia da fé delas para curá-la, porque isso representava que elas haviam se protegido contra o engano do sistema, para que quando ele, o noivo, fosse trazido, que era o Espírito Santo do Pai que nele estava, as pessoas só poderiam recebê-lo, que representava a cura, se elas tivessem azeite, se elas tivessem farinha, que é o mesmo que aconteceu lá com a viúva de Serepta, quando Elias foi enviado para ela. Elias foi enviado para ela e não para as outras viúvas que existiam na região, como o Messias fala em Lucas 4. Por quê? Porque ela tinha farinha, ela tinha azeite, ela tinha fé. O escudo ainda estava protegendo contra os enganos, os dardos inflamados do maligno. E por isso ela conseguiu compreender a mensagem. E assim o Messias, todos que ele curava, infelizmente do livro Bíblia, tiraram os diálogos, tiraram as conversas. Simplesmente a pessoa chega cega, quer ser curada, o Messias fala: vai, a tua fé te salvou, a pessoa sai vendo e não tem um diálogo. Cadê o diálogo da conversa do Messias com aqueles que ele curava? Por que tiraram do livro Bíblia? Para nos esconder? Para lucrar em cima dele? O Criador do universo não gera filhos bastardos. Todos aqueles que foram curados, com certeza não tinham abandonado o seu escudo. Ainda eram ovelhas que não estavam 100% perdidas, que reconheceriam a voz do bom pastor, não estavam 100% loucas como as 5 virgens, que foram perdendo a sua virgindade no decorrer do tempo, ao ponto de se tornarem loucas pelos ensinamentos daqueles homens que fermentaram a palavra do Pai, que pegaram a vinha para si, que deturparam a verdade, transformando a verdade em mentira, em fermentos que distanciam o filho do seu próprio Pai. Que o Eterno tenha misericórdia de nós
Bem que ele disse quando esteve aqui: se nós não empregarmos força para entrar no reino, dificilmente conseguiremos entrar.